Queridíssimos irmãos e irmãs, amados ouvintes da Rádio Agnus Dei, amados que nos acompanham pelos meios de comunicação desse santuário. Primeiro domingo da Quaresma. Como eu me alegro em ver tanta gente aqui. Povo de Deus, peregrinos da esperança. Você deve sentir um júbilo, porque você começa a Quaresma procurando o essencial. Subiu essa colina sagrada, essa igreja jubilar, para fazer uma experiência, por favor, uma experiência de estar na presença de Deus. Tome consciência disso. Olhando para o altar, você poderá dizer: eu vim te encontrar, meu Senhor e meu Deus. Vim celebrar a tua presença na Eucaristia. Vim contemplar a tua sagrada face, para que possa resplandecer em mim, contemplando o teu sacrifício e dele participando na missa, a tua divindade. Santifica-me, ó amado meu. Santifica teu povo, porque tu conheces os limites de cada um de nós. Tu sabes que somos pecadores, e quem não o é? Mas vem em nosso auxílio. Nós te procuramos por necessidade. Ilumina nossos passos, dissipa as trevas de nossos medos, de nossas inseguranças, livra-nos do materialismo ateu que graça e perverte a sociedade de hoje. Dá-nos um desejo de buscar-te, amar-te mais do que todas as coisas do mundo. E talvez você possa dizer: você e ele, fica comigo, Senhor. Não me deixes caminhar sozinho, para que eu não fracasse. Jesus, eu te amo. Você já disse isso alguma vez? Que expressão tão profunda, que ele leva a uma intimidade com ele. E ele responderá: com certeza, eu também te amo. Não tenhas medo. Eu estarei sempre contigo. Amém. Amém. Trata-se, como eu disse, de uma experiência. Trata-se de viver algo real. Aproximar-se de alguém, pessoa humana como nós, mas plenamente divina. Jesus. Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Não importa que você possa dizer: eu não sou digno. Ninguém é digno. Importa que você o procure de coração sincero. Por necessidade, por carência, eu preciso de ti. Vem em meu auxílio. Não me deixes fracassar. Guia meus passos. Eu proclamo: tu és meu Deus e meu Salvador. Se você diz isso, você verá as respostas dele com o seu poder sobre você, sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre sua vida. Mas nesse caminho, percorrendo essa estrada quaresmal, façamos aquilo que ele nos pede. Os exercícios quaresmais. Penitência. E a penitência não é rezar 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias. Não. Penitência verdadeira é fazer morrer dentro de nós tudo aquilo que a gente reconhece não ser de Deus.
é renunciar a nós mesmos, é romper com as cadeias do nosso egoísmo para vermos as coisas como Deus quer. Penitência será sempre fazer a vontade de Deus e não a sua. Deu para entender? Isto pode lhe parecer difícil, mas é possível e necessário. A penitência disciplina o corpo, os impulsos descontrolados às vezes da matéria. A penitência eleva a alma e torna o corpo templo de Deus, morada de Deus. Qual a penitência que você precisa fazer? Faça-a e não deixe para depois. Talvez seja a penitência dessa quaresma para você falar pouco e ouvir mais, silenciar. Tem gente que só gosta de gritar. Fazei penitência, a penitência do silêncio. A penitência de suportar ingratidões é penitência. E não pagar o mal com o mal. Aguentar firme é penitência. A penitência de não fuxicar mais. Eu espero que aqui no meio dessa multidão não tenha nenhum fuxiqueiro. Mas se tiver, eu digo, é tempo de fazer penitência. Nunca mais fale de ninguém. Os outros são os outros. Não se perca por esse caminho tortuoso de fuxicar. Coisa abominável, pecado. Domine sua língua, penitência. Discipline-se. Eu não vou mais falar de ninguém. E comece a viver o que você está prometendo. Penitência que agrada a Deus é quando a gente, reconhecendo nossas fraquezas, a gente se abandona nas mãos dele. E a gente diz, toca-me, usa-me, transforma-me. Além da penitência, a igreja recomenda a oração. Eu lhes peço, nesta quaresma, ore mais. Todo dia recolha-se por algum instante no seu carro, na varanda de sua casa, aí no sítio, à sombra de uma árvore, no seu quarto, e fique a sós com Deus. Silêncio. Oração não é dizer palavras. Santa Teresinha dizia, a oração é um simples olhar para o céu. É sair desse chão. É um desejo ardente da alma. É um impulso forte do coração. Meu Senhor e meu Deus, ore, ore muito, porque pela oração tudo se pode, tudo se vence, tudo se obtém. Você tem rezado? Tem procurado a Deus? Reze em casa, reúna a família. Todos os dias a nossa rádio, às 7h, tem programas orantes. Amanhã começa a novena de São José. Depois, todos os dias, todas as terças-feiras, na quaresma, a via sacra em sua casa. Reúna a sua família, desliga a televisão, reza, contempla a paixão, tu vais ver a resposta de Deus. Reze o terço. Se possível, em casa, com a família. Penitência, oração, jejum. A palavra diz que o jejum que agrada a Deus não é necessariamente mortificar o corpo, privando-se de algum alimento. Isto só será útil se for acompanhado de um verdadeiro sentido espiritual.
Quanta gente não aprendeu ainda a jejuar. Eu estou jejuando na sexta-feira, mas no sábado, sábado eu vou fazer uma feijoada, uma bacalhoada portuguesa. Isso é jejum? A palavra de Deus diz: o jejum que me agrada é que deis alimento ao faminto, que cubras o teu irmão nu, que visites o doente, que anuncie aos oprimidos a liberdade. Jejuar é necessário. É experiência disciplinante que eleva a mente, corrige nossos erros. Por fim, mais um exercício para a quaresma. Qual, padre? O exercício da caridade. A caridade perdoa uma montanha de pecados, diz o apóstolo. A caridade tem compaixão com quem sofre, socorrer os necessitados, sentir a dor do outro, se alegre na esperança. Já pensou que caridade linda quando você dá um conselho a alguém que está sofrendo? Essa semana eu atendi uma mãe aqui no sítio, que ela chorava desesperadamente por causa de um filho. Eu acho que ela não precisava de palavras, ela precisava daquele abraço que eu lhe dei. E disse: Jesus conhece as tuas lágrimas. Por que estás chorando? Pronto. Caridade está perto do quem sofre. É repartir o pão com os necessitados. Todos os sábados, a nossa rádio que você agora escuta, a rádio do Senhor Jesus, portanto ela é toda sua, porque você é de Deus. Sintonize esta rádio, propague esta rádio, porque ela 24 horas só anuncia o Evangelho. Mas dia de sábado, das 11 até as 12h30, essa rádio lê os bilhetinhos, as cartas que nos chegam. Às vezes, a nossa equipe tem dificuldade de entender o que a pessoa escreveu. Mas está lá escrito: Padre, pelo amor de Deus, eu sou abandonada pelo marido, foi embora para São Paulo, nunca mais deu notícia. Eu cuido dos meus 3 filhos e mais 2 netos. Eu estou passando fome. E as pessoas vão respondendo. Eu me emocionei ontem, cheguei a chorar, quem estava assistindo o programa, porque quando faltava 1 minuto para terminar o programa, faltavam 5 cestas das 30 que a gente queria dar ontem. Só faltava 1 minuto e eu disse: eu coloco em tuas mãos, Senhor. Porque as cartas foram lidas, são gritos de pessoas sofridas demais. Gritos dos excluídos. Toca no coração de alguém. Quem estava assistindo sabe o que eu estou dizendo, é testemunha. Quando eu terminei, o Tiago, que deve estar aqui, nosso locutor, ligou para mim dizendo: chegaram 6 cestas básicas e nós alcançamos 31. Em cima da hora. Ah, quanta emoção, chorei de alegria no estúdio. Um gesto simples de amor vale mais do que o dinheiro todo do mundo. Um ato de caridade abre as portas para o céu. Porque escutem-me, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Religião, escutem-me, religião, seja ela qual for, sem caridade, é propaganda enganosa. Pois São Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E conclui dizendo: a fé sem as obras é morta, estéril. É o 4º exercício que a igreja propõe.
oração, penitência, jejum e caridade. Cada um deve saber como pode viver essa espiritualidade quaresmal. No anonimato, no silêncio, mas na vontade de ser de Deus. Tem essa vontade, meu filho. Tem uma grande vontade, minha filha, de ser de Deus. Ah, mas eu sou pecador. E quem não é? Jesus diz, eu vim para os pecadores. Aproximemo-nos dele. Que essa quaresma seja um tempo de santidade para todos nós. Que a gente cresça interiormente. Que a gente abandone tantas práticas que só fazem nos prejudicar. Você que bebe, escute-me, a sua penitência, se você quer ser de Deus, pare de beber. Você pode parar de beber. Veja o sofrimento de sua mãe. Procure-nos. Eu tenho aqui uma terapia simples que eu posso lhe dar, que tem salvado tantas pessoas dominadas pelo alcoolismo e por outras drogas. Dentro de nós existe uma força maior do que os limites. Quando o homem quer, Deus abençoa. E tudo é possível. Mas é preciso você querer parar de beber. É preciso você querer de falar mal dos outros. É preciso você querer ser de Deus. E aí entra o evangelho de hoje. Vocês se lembram? As tentações. Imaginem se Jesus, o homem perfeito, Deus feito um de nós, Deus humanado, foi tentado pelo diabo, pelo espírito maligno, quanto mais nós. O problema não são as tentações. Elas sempre existirão até que a gente termine essa caminhada. O problema é a gente não saber resisti-las. Como existe a luz, existem as trevas. Deus é Deus, infinito amor. O diabo, Satanás, é o contrário, é o espírito do mal, das trevas, do ódio, autor de todo pecado, de todo mal, está escrito. Mas quantas pessoas não resistem às tentações? Se elas são inevitáveis, nosso Senhor nos ensinou como superá-las. No Pai Nosso, o que é que Ele diz? Não nos deixeis cair em tentação. Ele podia ter dito, Pai, livrai-nos da tentação. Não, porque sendo onisciente, sabendo tudo, Ele sabe que enquanto existe vida humana nesse corpo, haverá limite. E seremos sempre tentados por aquele que tem inveja de nós, porque nós somos de Deus. E a única coisa que ele pode fazer é tentar. Ele não tem poder sobre nós, sobre você. Não, não existe. Mas quanta gente não resiste à tentação e continua se entregando a ele em troca de nada. De nada. Só é olhar. Vejo as tentações que eles propõem a Jesus. Elas se dão todas aonde? Atenção, olhe para mim. Se dão aqui, ó, na mente. Jesus passa 40 dias orando antes de começar a pregar o evangelho da salvação. Depois de 40 dias, enquanto homem, o que acontece? Ele está com fome, diz o evangelho. Está fragilizado, mesmo sendo Deus. Saibam que Ele é igual a nós em tudo. E aquele que foi crucificado foi um homem e se crucificou para nos salvar, porque sendo Deus, ofereceu um sacrifício perfeito para redimir o gênero humano. Você compreende o que eu estou dizendo? Por isso nós o adoramos. Satanás vem e diz, se tu és o Filho de Deus, por que estás fazendo esse sacrifício? Transforma essas pedras em pão. Ele sabia que ele podia fazê-lo. Transformar qualquer coisa. Como transforma, olha para mim, em cada altar, um pão que a gente coloca aqui, um pouco de vinho num cálice, no seu sangue, no seu corpo, para a salvação do mundo inteiro.
Chama-se transubstanciação. Transforma as pedras em pão. Por que sacrifício? Olha como ele é astuto. Não só de pão vive o homem. Olha a reação do homem. Mas ele não se contenta. Continua insistindo. Mostra-lhes na mente, certamente, todos os reinos do mundo, as suas riquezas, o esplendor, os palácios. E ele diz: cala a boca. Não pregue o evangelho que você veio trazer. E tudo isso será teu. Verdade. Não haverá cruz. Você não morrerá. Ele não queria que a humanidade fosse salva. Como ele continua não querendo a tua salvação. Mas a salvação já lhe foi dada pelo sangue de Jesus. Faça assim, entendeu? A salvação já lhe pertence. Você é eterno. Você não perecerá, a não ser que você não queira. Tudo isso é teu, porque tudo isso me pertence. Mentiroso. Veja como a Bíblia diz, pai da mentira. E ele continua mentindo, dizendo a muitas pessoas as mesmas coisas. Vai, é só um trago. Vai, se vingue. Você sabe o que foi que ele fez por você. Mate, se embriague, se prostitua, seja adúltero, adúltera. Não ame, não ame. Porque ele sabe que quem ama se tornará de Deus. Oh, como é triste ver isso, né? Tanta gente caindo no engano das propostas dele. Sempre propostas enganosas. Cuidado. São Tiago diz, no capítulo 4, versículo 2, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso eu sei. Quando a gente resiste, ele não pode ficar nem perto de você. Foge desesperado, porque ele sabe que você é de Deus. Que Deus mandou os seus anjos cuidar de você. Ele cita na terceira tentação. Atira-te daqui embaixo, porque está escrito que o Senhor mandará os seus anjos cuidar de ti. As tentações são sempre propostas enganosas. Para que ir para a missa? Eu vou para a missa quando eu tenho vontade, padre. Você está caindo na tentação. Vontade é coisa da gente. Você está fazendo a vontade dele. Mas a vontade de Deus é que você o adore, você participe do sacrifício, pois todo aquele que comer deste pão que eu der, viverá eternamente. Resistir, combater. E quem não combate, cai. E cai feio. Estão ouvindo? E grande é a ruína. Grande é a ruína. É preciso ser vigilante, porque ele é astuto, mas, repito, ele não tem poder sobre nós. Diga amém. Diga em voz alta, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E nada temerei. E nada temerei. E diante de mim, eu ordeno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Satanás fuja de mim e de minha casa. Satanás fuja de mim e da minha casa. Se você fizer isso, você verá que ele nunca permitirá na sua casa as novelas infames da Globo. Nunca ele permitirá que você use o televisor, o seu celular para coisas pornográficas. Resista, homem! Não caia nas ciladas dele. São Paulo diz, combatei no bom combate. Guardai a fé. Diga amém. Mas Jesus também diz, quem está de pé, tenha cuidado para não cair. Eu vou dar um exemplo
Não foi confissão, eu posso contar. Uma senhora muito piedosa, numa pregação, ela decidiu e disse a mim: padre, com a pregação do senhor, a partir de hoje eu juro que nunca mais eu vou fuxicar. Eu dei um abraço nela e disse: Deus te abençoe, minha filha. Eu era pároco em Arco Verde, e toda vez que eu me encontrava, eu dizia: e então? Estou firme, padre, graças a Deus. E foi indo. Aí ela me contou a história, que não foi confissão. Padre, oh meu Deus, depois de 4 meses sem fuxicar, porque eu fuxicava sempre, vivendo na graça de Deus, eu fui para o Secora, é a feira de Arco Verde. E quando eu terminei a feira, que eu ia para casa, lá vem uma amiga, comadre, que tinha sido minha vizinha. Ô, comadre, nunca mais eu te vi. Como tu vai? Vou bem, comadre. Ô, comadre, tu soubesse, comadre, eu não quero saber não. Mas, comadre, tu não sabe, eu não quero saber, comadre. Mas é só uma historinha, comadre. Escuta, papapá. A coitada disse: eu bem sabia que aquela desgraçada não prestava. Caiu. Cuidado para não cair na tentação. Quem entendeu, faça assim. A tentação da preguiça. Espero que aqui não tenha preguiçosos. Preguiça é tentação. Não caia na tentação. Não caia na tentação de não rezar. Anteontem um filho da obra me perguntou: padre, é pecado, porque eu pego o terço e eu fico rezando e eu adormeço. Eu disse a ele, abracei: isso é dormir nos braços de Deus, meu filho. Pecado é não rezar. Queridos irmãos e irmãs, nessa quaresma, você que me escuta em casa, queira fazer um itinerário. Escreva num papelzinho. São 4 semanas. O que você vai fazer, o que você precisa fazer durante essas 4 semanas. Eu vou fazer isso. E cumpra esse itinerário. Cumpra esse caminho. E no fim da quaresma você vai dizer: eu vou celebrar a paixão do Senhor. Eu vou celebrar a sua Páscoa e vou dizer: tu és o tudo do meu nada. Só tu bastas. Só tu és a luz que ilumina meus caminhos. Não me deixes ficar nem um instante longe de ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Amém.